Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. No vídeo de hoje a gente vai ver como que a gente pode remover registros duplicados a partir de uma planilha, a partir de uma tabela aí do Excel, tá certo? Então imagina o seguinte cenário. Nós temos aqui uma tabela com vendas de automóveis, tá certo? E eu quero fazer, por exemplo, uma análise de quantos tipos de automóvel, cor e fabricação eu tenho, né, combinados entre si em toda a minha tabela. Então, para fazer isso, a gente pode utilizar o recurso de remover duplicadas. E aí a gente precisa prestar alguns pontos de atenção aqui, tá certo? Então, perceba que na minha tabela eu tenho a data da venda e o valor da venda. Então, olha só. Por mais que eu tenha, por exemplo, aqui ó, uma moto prata importada vendida por R$37 mil, né, no dia 17, eu tenho uma outra moto prata importada vendida por 26 mil no dia 12 de junho, por exemplo. Então, se eu for remover a duplicata de toda essa tabela aqui, esses registros vão continuar aparecendo, porque a gente vai ver qual é a combinação de todas as colunas para saber se esse registro está duplicado ou não, tá certo? Onde fica esse registro de remover duplicadas? Fica ali na guia dados, ok? Guia dados, e é essa opçãozinha aqui, ó, que quando você passa o mouse ele vai aparecer o texto para você ali, remover duplicadas. E aí o que acontece? Olha só. Se você selecionar uma coluna e esse botãozinho aqui ficar desabilitado, significa que você está trabalhando com uma tabela do Excel, tá certo? Então eu tenho aqui a guia design da tabela, significa que esse intervalo de dados aqui é uma tabela, e aí eu não consigo selecionar uma coluna específica a partir da seleção aqui do Excel. Eu tenho que selecionar a tabela inteira, né? Ou deixar a minha seleção aqui dentro da tabela, que o próprio Excel já vai expandir a minha seleção quando eu clicar aqui na opção de remover duplicadas. Então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar todos esses dados aqui para uma outra planilha, né? Segurando o Ctrl, clicando e arrastando para o lado, ele cria uma cópia aqui dos meus dados, tá certo? Da minha planilha. E aí o que eu vou fazer? Pensando no cenário em que eu não quero validar aqui data e valor, eu já vou excluir essas colunas aqui da minha tabela. Então eu vou excluir a coluna A, excluir a coluna D, né? Excluir. E aí sim eu vou selecionar aqui a minha tabela, vou lá na opção aqui de remover duplicadas, que fica aqui na guia dados, ferramenta de dados, remover duplicadas. E aí a seguinte janelinha vai aparecer para a gente. Para remover duplicados, selecione uma ou mais colunas que contém, né, registros duplicados e assim por diante. Então nesse caso aqui eu quero saber a combinação das três colunas, ou seja, qual tipo de... quantas combinações eu tenho com carro, cor e fabricação aqui na minha tabela. Então, eu vou deixar as três colunas selecionadas. Vou dar um OK. E o Excel vai automaticamente calcular para a gente quantos registros estavam duplicados e foram removidos e quantos sobraram. Então, ele vai dizer para mim, ó, 302 valores duplicados encontrados e removidos. 48 valores exclusivos restantes. Ou seja, de uma lista que eu tinha de 350 vendas, né, por mais que eu tenha todo esse número, eu tenho apenas 48 combinações possíveis, né, considerando as colunas aqui de automóvel, cor e fabricação. Então agora, nenhuma dessas linhas aqui vão estar com dados duplicados, ou seja, cada linha tem uma combinação única. É isso que eu queria analisar aqui na minha planilha, tá certo? Essa é uma das formas de você trabalhar com a remoção de duplicadas. Agora, ponto importante, vamos fazer um outro cenário aqui. Vou copiar de novo todos os meus dados, trazer para cá para o exercício 3, aqui, ó, dados 3. Imagina que eu não exclua a coluna A e a coluna E e ainda assim queira utilizar esse recurso. Você pode, tá bom? Só precisa lembrar do seguinte cenário. Vamos prestar atenção na linha 9 e na linha 11 de novo, tá certo? Tem a mesma combinação aqui, ó, moto, prata importado, moto, prata importado. Quando você seleciona mais, quando você desseleciona, na verdade, colunas e deixa elas na tabela, o Excel vai excluir as próximas linhas, né, que estão duplicadas e vai manter o primeiro registro que ele encontrar. Então, por exemplo, aqui ele vai excluir todo esse registro a hora que eu pedir para ele
remover duplicadas, apenas selecionando, né, as colunas B, C e D aqui, automóvel, cor e fabricação. Então o que vai acontecer é que ele encontra o primeiro registro e os demais que estão duplicados, ele corta a linha inteira. Então olha só, vamos fazer o exemplo aqui, ó. Vou lá em remover duplicadas, mas eu não quero validar todo mundo, né? Eu quero validar aqui, ó, apenas automóvel, cor e fabricação. Então vou desselecionar a coluna data e a coluna valor e vou dar um OK. O meu resultado, no final das contas, vai ser a mesma quantidade, mas eu ainda tenho a informação, né, de data e a informação de valor do primeiro registro, né, do registro único que ele encontrou. Então aqui, ó, ele manteve, cadê a moto prata importado aqui de R$37 mil, mas excluiu da minha planilha, né, a moto prata importada de R$26 mil, ok? Esse é um outro ponto importante. E aí, olha só, outra forma que você tem de utilizar um recurso para remover duplicadas é utilizando a função único. Então, se você tem a licença aí do Office 365, você vai ter acesso a essa função. Então, vamos lá, eu vou pegar uma outra planilha aqui para a gente ver como que funciona essa função, tá certo? Só que aí eu não posso ter uma tabela, então vou deletar todo mundo aqui. A função se chama único, igual a único, ok? Abre parênteses. E aí, olha só que aqui eu não vou pegar a coluna data não, né? Vamos excluir a coluna data e a coluna valor, tá bom? Então, eu vou pegar o único automóvel, cor e fabricação. Igual a único, abre parênteses. Eu vou selecionar agora a matriz que eu quero trazer os resultados únicos. Então, eu vou lá na minha base inicial e selecionar aqui, ó, as colunas automóvel, cor e fabricação. Então, tá lá na minha tabela de vendas a coluna automóvel até fabricação e fecha parênteses. O resultado aqui dessa função vai ser um despejo, ou seja, vai me retornar todas as combinações únicas que eu tenho de automóvel, cor e fabricação. Então vai me retornar de novo aquelas 48 combinações possíveis que eu encontrei a partir da ferramenta remover duplicadas. Qual que é o ponto positivo de utilizar essa função aqui ao invés da ferramenta ali de remover duplicados? É que essa função aqui ela é dinâmica, ou seja, se eu incluir mais uma venda aqui, por exemplo, Ctrl C, Ctrl V, e colocar uma combinação que ainda não existe, por exemplo, eu sei que eu não coloquei ali a cor limão, por exemplo, limão eu não coloquei, então uma moto na cor limão importada, lá na minha aba dados 4 agora, né, na minha planilha dados 4, eu vou ter uma combinação, né, lá embaixo, ó, de moto limão importado. Enquanto que na ferramenta lá de remover duplicadas, ela tira uma foto. Então aqui eu não tenho essa atualização. Eu teria que fazer de novo aquele processo para ter os dados atualizados, tá certo? Essa é que é a vantagem de utilizar aqui a função único. Tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje sobre remover duplicadas. E se você precisa aprender mais de Excel, eu tenho um curso específico para você que está começando. Esse curso se chama Excel Essentials, onde eu ensino o essencial, que eu acredito ser essencial, para você começar a trabalhar com Excel, tá certo? Então, se você quer ter acesso a esse curso, ter mais aulas como essa, é só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo aqui, ou no primeiro comentário, também vou deixar, que você vai conhecer mais sobre esse curso, tá certo? Pessoal, eu vejo vocês então numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.